Você é da área de projetos, mas não se considera uma captadora de recursos? É muito comum nas organizações da sociedade civil terem pessoas como você que tem que fazer tudo. Tem que gerir o projeto, tem que prospectar, tem que inscrever nos editais, fazer relacionamento com o investidor, fazer prestação de contas. Eu sou Daiane Dutra, sou ativista, captadora de recursos. Na verdade, me considero uma mobilizadora de pessoas e recursos para um mundo melhor. A ideia desse canal, que agora eu estou inaugurando, é fazer um pouco desse conhecimento chegar em você, em outras organizações. Nessa minha trajetória de quase 13 anos na gestão e na captação de recursos, eu já atuei em vários projetos de pequeno, de grande porte e já captei mais de 30 milhões para os projetos. Aqui no canal eu vou compartilhar um pouco dos meus acertos, dos meus erros, dos meus aprendizados. Vai ser recheado de histórias. A ideia é que eu compartilhe com vocês também um método que eu desenvolvi para a captação de recursos, para que possa alavancar as suas metas e potencializar resultados. Se você se interessa por esse assunto, vamos juntos? Vou te contar 3 coisas que eu fiz assim que eu entrei nessa área de captação de recursos, tentando trazer o meu olhar de projetos para a área, tá? Primeira coisa, não foi em todo edital que eu comecei a entrar. Sabe aquele desespero que a gente tem de vir um edital, acha que se conecta com sua organização e aí quer aplicar de todo jeito uma proposta? Não é bem assim. Tem alguns editais que, inclusive, não são interessantes para sua organização, de jeito nenhum. Algumas, inclusive, você paga para fazer. E, assim, o custo-benefício, inclusive de impacto na comunidade, no território, as pessoas beneficiárias, é muito pouco. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei critérios para aplicar editais, né? Então, eu não aplicava para todos, aplicava para alguns. E aí, quais são esses critérios? Tem retorno para o RH, por exemplo? Custei a RH, porque sem as pessoas, né, os recursos humanos, não é possível a gente desenvolver o projeto? Se sim, ponto positivo. Ah, não tem? Então, ponto negativo. Então, vamos avaliar os outros critérios. Tem viabilidade se a gente conseguir desenvolver em uma única comunidade? Não, precisa ter mais mobilização do que uma comunidade, precisa ter mais parceiros envolvidos. Então, tem uma análise de outras pessoas envolvidas. Tem prazo para isso? A gente sabe que edital é energia, então os prazos, geralmente dos editais, varia de 30 a 45 dias. Sua equipe tem energia para se dedicar nesses 30 a 45 dias para fazer uma boa proposta para esse edital? Sim e não. Qual é o peso disso? E aí, depois que a gente contabiliza os critérios, que aí podem ser vários, tá? Vocês podem criar os critérios que quiserem e se conectarem com a sua organização. Depois disso, você faz uma avaliação, idealmente não seja uma avaliação só sua, que envolva os coordenadores ou quem está mais envolvido na prospecção e no desenvolvimento dos projetos, vocês avaliam e vejam se vale a pena ou não. Com essa mudança simples, e queria salientar que não foi fácil dizer não, né? Muita gente fala, mas esse projeto tem tudo a ver com a gente, esse edital tem tudo a ver com aquele projeto. Mas a gente bancou algumas coisas e, no final das contas, a gente teve uma taxa de aprovação em editais de 64% de tudo que a gente escrevia, o que é uma taxa muito boa dentro de quem trabalha com a mobilização de recursos. Segunda coisa que a gente fez, a gente pensou todo um carinho de como a gente iria alimentar a relação, né, esse relacionamento com os investidores sociais. Então, a gente criou o que a gente chama de régua de relacionamento. Sabe aquela viagem que você vai fazer para um festival ou uma palestra, um congresso? Pois é, já que você vai fazer essa viagem e aquele investidor tem sede lá, por que não ir convidar para tomar um café, saber como estão as coisas, falar um pouco do seu projeto que esse investidor apoia, entender como é que a organização está se colocando frente a um caso específico, sabe? Uma aproximação
que muitas organizações não fazem, até mesmo porque não têm tempo ou não se ligam nisso, mas que pode ser fundamental ou para a renovação do projeto, né, que você tem mais chances de renovar o projeto, ou também para prestar contas. Então, assim, quanto mais você tem proximidade com o investidor, você garante que mais transparência para o seu projeto, que é algo que os investidores sociais prezam muito. E o que é que tem nessa régua de relacionamento? Tem momentos, e aí nesse momento em que nós estamos praticamente remotos, é importante que, já que a gente não está fazendo viagem, não deixe de fazer, então marca um papo no Zoom, pode ser um café no Zoom, ou então, sabe aquela publicação que você acabou de fazer, acabou de lançar, ou aquele e-book, ou então algum produto específico que você acabou de lançar, manda um e-mail, manda um e-mail personalizado. O relacionamento com o doador faz toda a diferença. E captação de recursos é basicamente a aquisição, você atrair, né, os doadores, investidores sociais. Retenção, ou seja, você alimentar essa relação, e a prestação de contas, que é o momento final, e acaba que o relacionamento alimenta essa fase de prestação de contas e vice-versa. E o terceiro ponto que eu comecei a fazer quando eu entrei logo na área foi fazer um processo de mapeamento, né, de quem vem fazendo investimento social na temática da organização que eu trabalho. Então, é o que a gente chama assim, vamos fazer um raio-x desses investidores, aonde eles estão, quais são as temáticas que apoiam, quais são os valores dos projetos que apoiam, quem são as organizações apoiadas, qual o posicionamento político, qual a meta que se utiliza nos projetos apoiados, gostam de projetos feitos em parceria, em rede, ou preferem aquele que você faça individualmente? Quando você faz esse raio-x, né, desses financiadores, e aí, bom, buscar contatos, fazer reuniões com outras organizações que têm apoio desses investidores, enfim, é um processo trabalhoso, né, porque não é simplesmente identificar quem eles são, é você realmente entender o perfil desses investidores. E depois que vocês fizerem esse mapeamento, aí você começa a iniciar relacionamentos. Mandar e-mails, em alguma feira ou congresso, abordar, perguntar se quer tomar um café, nesse momento remoto, convidar para ter uma conversa no Zoom ou fazer uma live juntos, enfim, importante que o edital é super importante para quem prospecta, mas ele não pode ser a única estratégia de captação de recursos da sua organização. Então, se aproximar desses investidores, que muitas vezes estão procurando organizações com o seu perfil, é fundamental para você não ficar só aguardando a aprovação dos editais. Há muito mais possibilidades para diversificar as fontes da sua organização. Faça o mesmo, aposte, arrisque, adapte, que a gente só consegue acertar errando e aprendendo. Então, com essa aplicação desses métodos, eu vi organizações saírem do vermelho, abrirem suas mentes para incluir outras alternativas de mobilização de recursos, vi triplicar o teu orçamento, enfim, né? Tudo depende do quanto você acolhe, né, essa missão da mobilização de recursos e como você vai testando os métodos para ver se é compatível ou não com o perfil da sua organização. E aí, gostou? Então, se gostou, dá um like para eu saber. E, bom, aqui a gente tem comentários, você pode fazer comentários dizendo se gostou ou não gostou, mas também queria interagir com você. Qual foi a estratégia que você utilizou que deu certo? Quer me fazer alguma pergunta?
usa os comentários que eu vou responder, tá certo? E compartilha com pessoas que você trabalha, compartilha com outras organizações que estão precisando entender um pouco mais sobre a mobilização de recursos. Eu vou estar por aqui e te vejo na próxima.